Bom, pessoal, um dia muito especial aqui para o tubimorrap.com, porque hoje eu vou entrevistar uma pessoa que faz um trabalho muito bacana aí de fazer acontecer, também ajuda o pessoal a pensar, arrumar espaço na mente aí, e para se encontrar melhor no mundo e depois partir para uma gestão dos recursos, né? Então, estou aqui com o Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe a hora que vão ouvir, então já está dado É isso aí. minhas boas-vindas. E a gente fala do To Be More Happy, né? De ser mais feliz. Luciano, tem espaço para ser mais feliz? Sempre tem, né, cara? Acho que felicidade e água benta, além de não fazer mal para ninguém, quanto mais você consumir, mais bem vai fazer, né? Mas sempre tem espaço, sim. Uma questão de organização e de menos mimimi e mais fazer acontecer. Mais ação, né? Sim. A gente vai falar desses dois blocos aqui, porque no Tube More Rap a gente tem duas frentes. Uma frente mais inspiracional, vamos dizer assim, mais subjetiva, que a gente fala de propósito, que na verdade é a parte mais importante, eu vou deixar lá pro final aí. E depois a gente tem a gestão dos recursos, que é mais prática, é mais colocar a mão na massa, de você já sabendo o que você precisa fazer, aí é executar, né? Então eu queria começar com a parte de tempo. E eu exploro bastante três blocos, né? Para cada um dos assuntos eu gosto de dividir sempre em três blocos para facilitar, e às vezes eu vou para mais outros três blocos dentro dessa árvore, vamos dizer assim, para a gente visualizar toda essa história melhor. Então, dentro de tempo, eu gosto de falar dessa questão de você priorizar, enfocar e depois sistematizar, vamos dizer assim, ou processar. Queria explorar com você essa questão de sistema, de sistematizar, porque quando eu falo em organização, para poder nada mais é organização do que resultar em mais tempo, eu escuto coisas do tipo, ah não, mas não é comigo, eu não sou organizado, ou eu me acho nessa bagunça. E eu vejo que as pessoas muitas vezes que argumentam assim, elas não fazem acontecer. E eu vi em você uma pessoa da criação, uma pessoa realmente que também faz acontecer. Então eu queria saber um pouco como que é a tua organização, tua relação com ela, ou o que você vê da organização padrão de ter as coisazinhas só no lugar, ou de ter um sistema onde as coisas vão acontecendo quase de forma automática. Ah, o segredo disso tudo é o keep moving, né? Mantenha as coisas em movimento, né? E para você manter tudo em movimento, você tem que tirar do caminho o que atrapalha. Então, eu tento nos meus processos, quando eu vou preparar um processo para executar alguma coisa, ah, tirar do caminho os atrapalhamentos. Eu vou usar um exemplo desse estúdio aqui, né? Por que esse estúdio aqui nasceu? Por que eu construí um estúdio no meu escritório, sendo que existem centenas, milhares de estúdios que eu poderia alugar qualquer um e fazer até melhor que o meu, maior que o meu e tudo mais, né? Eu optei por fazer aqui para tirar obstáculos do caminho. Então hoje eu não preciso mais, na quarta-feira, às 2 horas da tarde, estar lá na aclimação para durante 2 horas fazer uma gravação no estúdio com o técnico. Eu não preciso mais ir lá no outro estúdio, esperar chegar o iluminador, o cabo man, e ficar enrolando para depois fazer a gravação. Aí o cara mandar para mim para eu revisar. Eu falei, cara, é muito e se no caminho, né? Hum. Muita dependência, né? E eu falei, eu vou conseguir produzir para valer se eu não tirar essas dependências da frente. Então, a primeira função que eu botei na minha cabeça é o seguinte: como é que eu tiro da minha frente esses atrapalhamentos, né? E falei, cara, só se eu fizer o estúdio no meu escritório, do meu lado. Então, Hum. e a ideia então é você lidar para tirar esses atrapalhamentos do caminho. Isso aí só acontece se você tentar fazer aquilo que você falou. Eu vou sistematizar. Então, como é a minha linha de produção, né? O que é? Eu sento, boto um papel branco na minha frente e fico esperando ter uma ideia. Né? Será que é isso aí? Não, não é bem assim que funciona. Sistematizar, você tem um ponto A e tem um ponto B, e o que interessa é o seguinte: como é que eu chego de um para o outro? Esse como é o processo, né? Então, a gente sempre imagina o seguinte: olha, eu estou no A, penso muito a respeito do A, penso muito a respeito do B, aquilo que eu quero ter pronto, e penso muito pouco do como é que eu vou fazer de um lugar para outro. Hum. Na maioria dos tempos a gente terceiriza para alguém, né? Eu não, eu boto um foco tremendo nesse como é que eu vou fazer para chegar até lá, né? Isso significa o que é que vai fazer eu gastar menos dinheiro, menos energia, menos tempo para poder obter aquilo que eu queria fazer, né? Hum. E passa por esse processo de análise a experiência que eu tive trabalhando numa grande indústria, onde tudo era processo ali, né, cara? Então a ideia é o seguinte: se você ganhar um segundinho em cada etapa do processo, no final do dia você ganhou milhares de horas, né? E havia um pessoal focado em como é que eu faço para fazer mais rápido e melhor esse trabalho. Eu trouxe esse conceito para mim aqui, né? Então eu só consigo, por exemplo, ter o podcast Café Brasil, publicado semanalmente há 10 anos, porque eu tenho um sisteminha que é infalível, cara.
Uma vez a cada 15 dias eu entro aqui com o Lala, a gente senta aqui, 4 horas depois tem 2 programas prontos. Por quê? Porque eu não abracei a fazer a edição, porque eu já chego com tudo sistematizado aqui, eu já tenho um modelinho do texto que eu vou escrever, eu não parto mais de uma folha em branco, né? Eu já parto de alguma coisa toda estruturada, que me deu um trabalho tremendo, quebrei a cara de montão até conseguir montar essa estrutura. Então hoje, se eu sentar aqui e falar, quero preparar um programa, eu já sei, os passos a serem feitos já estão todos na minha cabeça, né? Então eu vou puxar o modelo de programa que eu já salvei no Word, vem um modelo pronto, né? Vou pegar o artigo que eu escrevi na semana passada, que eu já escrevi imaginando que um dia eu iria ler. Você entendeu? Tava lá. Quando eu escrevi o texto, eu já olhei para o texto, a hora que eu terminei de escrever, eu falei, agora ele tem que ter cara de texto lido. Significa que eu vou ter que tirar as palavras complicadas, eu vou ter que reduzir o tamanho dos parágrafos que eu estou usando aqui, vou ter que botar algumas coisas coloquiais, porque uma hora eu vou ler isso aqui, né? Então eu sentei para fazer o programa, peguei o meu padrão que está no Word, fui buscar um texto que eu já escrevi lá atrás e que um dia eu ia usar e já botei ali dentro, ou seja, já ganhei milhares, né? Eu não sentei num papel em branco para começar a escrever. E é legal esse gatilho que o sistema bacana, ele também ele te prevene, ele te ajuda a prevenir que você não cai em tentações, né? Então, por exemplo, se você tem gatilhos, né? Quer dizer, o Lala vem aqui, então, pelo que eu entendi, a cada 15 dias, às 3 horas da tarde. Então, quer dizer, você não tem como procrastinar alguma coisa nesse. Você sabe que nesse dia, nessa hora, vai ser isso e a máquina vai mover, como você falou, vai seguir movendo. E você não precisa contar com a força de vontade, né? A partir do momento que está no sistema. E tem uma coisa muito legal que... um tempo atrás eu escrevi um artigo a respeito que eu falo, o meu sistema de gestão, eu chamo ele de 60/40, né? Eu tenho, hoje em dia, 40% sob controle e 60% absolutamente descontrolado. Ou o contrário, né? E o que é isso aí? É aquela história seguinte, olha, eu vou entrar dentro do estúdio com o programa pronto na minha cabeça, tudo escrito, os arquivos salvos no lugar ali. O que vai acontecer desse momento até o programa ficar pronto é absolutamente imprevisível. O que eu vou sentar para fazer a locução do programa. Só que é o seguinte, cara, o programa é todo cheio de trololó. Tem coisa que acontece ao longo do programa. Vai entrar uma música. Na hora da gravação aqui, nós vamos sacar que a Rita Lee cantou um verso tal, que se eu entrar depois desse verso, dá um impacto que eu não tinha conhecido antes, entendeu? Pô, teve um acorde na música que esse acorde precisa aparecer, então eu tenho que espaçar o texto no meio da fala. Só que por eu ter esse material todo estruturado, eu me dou ao luxo de fazer essas loucuras aqui. Senão eu não conseguia inventar. Né? Se eu tivesse escrito, olha que loucura, se eu tivesse escrito um texto para você ler e você ia sentar aqui e ia ser o meu locutor, você não teria flexibilidade para mexer como eu mexo. Claro. Entendeu? Eu, como autor do texto, chego aqui e mudo o texto a hora que eu quiser. Faço o diabo. Então, no final das contas, sai um programa muito legal, porque grande parte dele foi espontânea, embora ele tenha ido todo estruturado. Se eu não tivesse a estrutura inicial, cara, a gente ia levar aqui 20 horas para fazer um programa. Claro. Com a estrutura inicial leva 2 horas. Quer dizer, o benefício do sistema. Eu gosto que, assim, se eu tivesse que te rotular de uma maneira, apesar que somos todos contra rótulos, principalmente os fáceis e rasos, eu te chamaria de um artista. Né? A arte que você produz aqui realmente não tem outra definição. E aí eu acho que é o melhor exemplo do artista, né? Quer dizer, essas pessoas que falam, não, eu não sou engenheiro, não posso me organizar, fazer sistemas. Você está falando grego, eu sou da criação e do caos. Não, peraí. Imagina o grande pintor, né? Se no momento que ele está lá, ele precisa daquele azul, se o pincel não estiver lá, se a tinta não estiver lá naquele momento, do jeito que tem que estar, ele passou aquele momento, a inspiração. Ou o músico, né? O violinista, ele guarda aquilo impecável, a limpeza daquilo, o processo de tirar, de colocar. Quer dizer, para quê? Para ele ter esse sistema para prevenir ele de outras coisas, para ele ficar focado na arte, né? Você já viu os americanos construindo casa nos Estados Unidos, como é que é? Quando eles chamam o encanador, ou eles chamam o eletricista, chega um cara com um cinto de utilidades, que o cinto do cara tem tudo enfiado no cinto dele. Então ele sobe uma escada, e a hora que ele estiver lá em cima, cara, tudo que ele quer tá na mão dele. Não é como um brasileiro aqui, que cadê a chave de fenda? Lá desço eu pra buscar a chave de fenda. Aí eu volto a fazer, puta, a chave ficou... Agora tem outro parafuso aqui que não é esse, é a outra chave, lá vou eu buscar outra chave, entendeu? O que esse cara fez? Esse americano perdeu um tempo entendendo como se tornar um cara mais produtivo. Significa que eu tenho que ter as ferramentas perto de mim. Que ferramentas? Aquelas que eu mais uso. Quais são? São essas daqui. Pô, não dá para enfiar no bolso, eu vou ter que criar uma bolsinha.
Pô, mas a bolsinha é pouco, tem que ter 2 bolsinhas. Pô, mas tudo isso foi estudado de modo que a hora que o cara entra para trabalhar, ele entra fardado com a roupa do trabalho e ele não vai ter que descer a escada nenhuma vez para buscar alguma coisa que ele esqueceu. Nós aqui no Brasil, a gente desce a escada 500 vezes, cara. Sim. Porque eu subi, esqueci de me preparar, esqueci de planejar, e aí entro na execução e é aquela loucura que você vê, né, cara? A gente perde oportunidade, gasta energia a mais, e tem aquele outro problema do brasileiro, que o brasileiro trabalha... Tem um outro exemplo que eu gosto de dar aqui. Vou de novo usar quem já viajou muito para o exterior, e isso chamou minha atenção. Eu tenho um texto que eu fiz a respeito, que diz o seguinte... Eu fui muito para os Estados Unidos e ia muito para uma cidadezinha chamada Toledo, lá em Ohio. E eu saía na rua e via de vez em quando umas porradas, carro batido. Só que você olhava o carro e falava, cara, o carro estava tão estragado. Você fala, mas como é que esse cara conseguiu estragar o carro desse jeito no entroncamento? Então, pô, por mais que a gente dê uma porrada, é uma porrada pequena, porque é um entroncamento, né? Os caras se acabavam lá no carro. Até eu entender qual era o lance, cara. Que o americano não tem direção defensiva como nós temos aqui. O brasileiro sai na rua, olhando para todo lado, pronto para ter um cara cruzando o farol, pronto para ter um cara te podando pelo lado que não pode, vai ter um motoqueiro do outro lado, você dirige o tempo todo esperando o imprevisto e a hora que der uma porrada você já esperava por aquilo, né? O americano não. Ele jamais passa pela cabeça dele que alguém vai cruzar o farol vermelho. Portanto, ele entra no farol sem olhar para o lado. Né? Jamais vai passar na cabeça dele que o cara vai cruzar na direita. E ele vai tranquilo, a hora que a porrada dá, se arrebenta toda, né? Então, por que eu disse isso aí? Esses caras foram treinados para ter um sistema e obedecer ao sistema. O brasileiro, cara, além de não ter sistema, não obedece sistema nenhum. A gente, vamos fazer, cara, e sai fazendo. E lá na frente você descobre que gastou o dobro do que precisava, né? Vai ter que fazer uma refação, né? Perdeu oportunidades maravilhosas que podiam acontecer ao longo do tempo. Então, o meu toque, o meu transtorno obsessivo compulsivo aqui é exatamente isso. A hora que eu entrar para produzir um material, cara, eu tenho que ter tudo que eu preciso do meu lado, ao meu alcance e pronto para que eu não me desvie do que é a minha função nobre naquele momento, que é criar um determinado conteúdo, gravar um programa. Então, essa é a função. Eu não tô, nesse momento que eu sento aqui para gravar o programa, não é a hora de eu levantar para buscar uma música que eu esqueci. Entendeu? Então, como é que você faz isso? Mapeando, entendeu? Tendo um começo, meio, fim. Bom, terminei de fazer, agora eu já passei as músicas. Então, eu tenho na cabeça tudo isso meio mapeado. Eu até brinco com o pessoal. Se você ligar para mim e pedir para escrever um texto para você, eu não vou escrever. Não vou escrever porque eu não tenho tempo, não dá, não tenho horário, tudo. Agora, se você quiser aproveitar algumas das coisas que eu já produzo, pode aproveitar à vontade. Mas não tente me enfiar alguma coisa nova na minha fabriquinha, sem que eu esteja preparado ou tenha aberto uma janela para dizer aqui vai entrar. E que eu brinco muito com o pessoal, né? Falo, pede, quer um vídeo? Quero, põe na minha fabriquinha, cara. Agora, para o vídeo entrar na minha fabriquinha, tem todo esse trabalho anterior que vou organizar isso tudo, porque senão eu vou ficar maluco aqui e apagando incêndio, que é a característica nossa, né? Sim, e eu noto que o sistema, quer dizer, ele tem essa questão do impacto na qualidade, quer dizer, se tivesse que ficar saindo, você perdia inspiração, etc. E também esse tempo cumulativo, né? Eu acho que eu noto muito das pessoas, isso não é só do brasileiro, lá fora também é assim. Que assim, você fala de uma pequena melhoria, você fala, pô, tenta esse programinha aqui, ou tenta essa técnica aqui de tal coisa. Ele fala, pô, mas parece ser um ganho tão pequeno, né? Mas ao longo do tempo, o fator cumulativo é brutal, né? Ou assim, ó, o pessoal, não, eu vou dar só uma espiada no Facebook, né? O cara acha que é 2 segundos, na prática são 5, 10 minutos, que ele faz isso algumas vezes no dia, e quando você vai ver, você ficou horas ali na tua semana. Eu tenho uma palestra minha que eu faço um exercício com o pessoal. O pessoal até levantar a mão, quem tem celular conectado na internet? Quem é que tem smartphone? Aí todo mundo levanta a mão, todo mundo tem. E eu pergunto, quanto tempo do seu dia você gasta limpando a caixa postal do seu smartphone de porcaria que entrou? Que entrou e eu apago ali, né? É 1 minuto? Não, é mais. Eu falei, bom, deixa por 5 minutos. Digamos que no seu dia, da hora que você levanta de manhã e vai no banheiro com o celular na mão, até a hora que você vai deitar à noite e bota o celular, dá uma olhadinha e põe do lado, você ao longo desse dia inteiro gastou 5 minutos limpando a caixa postal do seu celular de porcaria. Eu achei mais que isso, mas eu deixei por 5, vai. 5 minutos por dia são 35 por semana, 70 a cada 15 dias, 140 minutos do teu mês, ou seja, 2 horas e 20 minutos você gasta limpando a caixa postal de porcariada. Com 2 horas e 20 minutos aplicado na leitura de um livro, fazendo exercício físico, estudando uma coisa qualquer, você já podia arrebentar a boca do balão, né, em pouco tempo, né? Mas ninguém percebe.
Sim. Ninguém percebe que esses 5 minutinhos gastos aqui vão fazer essa somatória maluca no final do mês. E é curioso isso que você está falando com a caixa de entrada, né? Um exemplo bom, quando eu falo de sistema também, é essa ideia assim, você está sempre vigilante. Então, toda vez que você vê que algo repetitivo acontece, que te rouba tempo, de você criar em um sisteminha. Então, por exemplo, eu sei que às vezes dá preguiça, mas você recebe sempre uma mesma propaganda de uma mesma loja, ou de uma mesma um anúncio que for, e você pega e apaga. Né? E você poderia gastar aí, de repente, alguns segundos a mais para você ir lá e marcar que você não quer mais receber esse e-mail. A maioria de gente fala, não faz porque eu não tenho tempo. Só que eu fiz isso uma vez, depois eu não faço mais. Porque daquela loja eu não recebo mais. Sim. E a pessoa vai pagar 10 mil vezes aquilo lá, então ao longo do tempo. Isso serve para uma porrada de coisa, né? Tem até uma curva onde mostram, né? Você vai. É uma curva linear do tempo. No tempo que você vai gastando conforme as coisas vão chegando. Em compensação, você pode dedicar um esforço, seja de tempo ou de dinheiro, no teu caso do estúdio. Você investe aqui, mas depois lá na frente isso vai retornar, porque você não vai ter mais o custo de locomoção. Você não vai ter o tempo Sabe que isso tem a ver com uma coisa do cérebro da gente mesmo. Que enquanto você está ocupado fazendo alguma coisa, você está ocupado. Isso é prazeroso, né? Uhum. Então, eu não reclamo muito de ter que limpar 10 mil vezes por dia minha caixa postal, porque enquanto eu estou fazendo isso, eu estou com a sensação de dever cumprido. Uhum. Né? Então, isso não me incomoda ter que fazer, porque eu estou fazendo algo útil. Eu só não parei para pensar que eu podia ter feito uma vez só e nunca mais ter que fazer aquilo. Né? Mas tem alguns estudos aí que dizem, tem uma série de frases do Warren Buffett, que é um dos maiores aplicadores aí em bolsa e tudo mais no mundo, um bilionário. Ele escreveu lá sobre alguns paradigmas da administração, e uma das coisas que ele fala lá é exatamente essa, diz que o trabalho da gente é elástico. Né? Se você arrumar mais tempo, você vai arrumar mais coisa a fazer. Se você tiver mais dinheiro, você vai arrumar onde gastar o dinheiro. Você sempre vai ocupar qualquer espaço que surgir na tua vida com alguma atividade ali e não para mais. Então, quanto mais você faz, mais aparece para fazer. A gente tem um post disso, quer dizer, você usa os recursos até a escassez. Daí depois você consegue mais. O cara que, se eu ganhasse mais R$500 por mês, eu tava bem na fita. Faz 2 meses, ele você quer tá de novo, mas ele vai usando. Aí eu quero um carro melhor, aí quer uma casa maior, aí quer viajar mais. Então a gente vai ocupando os espaços todos. Né? É natural, tem que dizer, é natural que seja assim, porque é assim que a cabeça da gente funciona. Né? Ela quer economizar energia, ela quer ter prazer. Né? Então, eu quero as atividades que me dão prazer. Sabe? Até convivo bem com passar o dia inteiro limpando a caixa postal do meu celular, para não ter o desprazer de ter que parar 5 segundos e ter que botar aqui, botar e clicar que não é para ser, porque aquilo é um saco, eu nunca fiz, etc e tal. Então, acho que é uma autoproteção da gente, que acaba consumindo tempo de produção. Né? Sim. E aí aquela coisa que a gente fala sempre de você falou, a gente quer ter prazer, fazer aquilo que a gente gosta, a gente quer saber o que a gente não gosta, então uma coisa que não me incomoda eu deixo, uma coisa que me incomoda eu tenho que tirar, né? Mas a única coisa que a gente provoca aqui é de que você realmente encontre essas coisas, né? Quais as que você gosta ou não, e ver essas trocas, né? O custo de oportunidade, quer dizer, esse tempo nisso aqui eu poderia estar aplicando numa outra coisa que vai me dar mais prazer ou mais benefício a longo prazo, então é um pouco isso também que a gente provoca. Isso é um trabalho de reflexão, né? Que pouquíssima gente faz, cara. Os caras querem partir para execução, vambora. E ninguém para. Dizem que o japonês faz isso, que o japonês passa um período gigantesco planejando e aí ele executa. E a gente no Brasil faz o seguinte, planeja um pouquinho, aí passa um tempo gigantesco executando, né? Eu tenho um amigo que fala o seguinte, eu não planejo, porque como nunca vai como planejado, então é perda de tempo. E eu não posso discordar mais, quer dizer, eu sou um cara que planeja, acho que até planejo demais, em alguns casos, só que eu falo assim, eu tenho consciência de que depois que a coisa começa, tudo muda. Mas se já é difícil, tendo um plano, não tendo nenhum, não cara, você tá perdido. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, que aquele é do Pedro Álvares Cabral zarpando com seus navios para ir para a Índia e chegando no Brasil. Entendeu? Ele não tinha feito um plano para vir para o Brasil. O plano dele era para ir à Índia. Então ele errou totalmente. Ele queria ir para um lado, ele foi para o outro, né? E errou o caminho e veio parar no Brasil. Né? Mas ele tinha um plano. E esse é o grande... O fato dele ter um plano de ir para a Índia e chegar no Brasil, o que tem de positivo aí? Tem o seguinte, existia um plano.
Com esse plano de que estou indo para a Índia, ele levantou dinheiro, ele organizou a expedição, ele arrumou gente para ir com ele motivou o pessoal, botou todo mundo, criou um sonho, um propósito e partiu com o navio dele. Errou, veio parar no Brasil. Mas ele só chegou aqui porque ele tinha um plano lá atrás que o levava para outro lugar. Então, a importância de você ter esse plano e planejar é você fixar para onde é que eu estou indo, cara. Então, o cara que fala não planeja porque não vai dar certo, ele não definiu nenhum caminho. Sim. Então, nem cara, sai, né? nem sei para onde eu vou. É o Sai que você falou. nadando. Se eu ficar parado aqui, então também serve, né? É. Então, ter um plano é exatamente você keep moving. Uhum. E ter um plano me faz eu entender para onde, que direção tem que ser meu movimento. Quando eu não tenho um plano, eu me movimento para qualquer lugar e aí é só perda de energia e tempo. Legal. Para fechar o bate-papo da parte de tempo, depois a gente vai para os outros recursos aí, eu queria que você, se você tivesse alguma ferramenta, por exemplo, eu, para os meus negócios, até para o meu trabalho, eu uso muito mind maps, né? Então, ao longo do tempo, eu vou colocando ideias ali e se eu faço um curso e tem um insight ali que eu coloco, quer dizer, eu tenho um repositório de ideias e depois tenho lá, por exemplo, um Evernote. Tem uma seção que a gente explora bastante ferramentas nesse sentido. Você tem alguma que você eu sou mais gosta? antigo que você, né, cara? Eu sou de uma geração mais antiga e a minha ferramenta é um bloquinho Papel. de papel com anotações. E nele eu boto tudo o que passa pela cabeça. Eu tenho um sisteminha sistematizado do jeito que eu anoto ali, né? Claro. Que eu transformo aquilo como se fosse uma apresentação em PowerPoint e ali eu vou anotando tudo no bloquinho. Então chega uma hora que eu preciso recuperar alguma coisa, eu vou lá no bloquinho. Já comprei o Evernote, botei no computador, ia começar a usar e acabei não usando por pura preguiça, não cara. encaixou, né? Também Pura tem que... preguiça, cara. Eu devia criar e ir lá. Mas hoje em dia eu uso o meu bloquinho. Anoto, sabe? Tem uns pedacinhos de papel que eu anoto pra todo lado. Então, meu escritório tem um monte de computador e um monte de post-it no computador, né? É um sisteminha que eu utilizei, que pra mim é o visual importante é que o sistema e funciona. é a minha idade, né, cara, também. Então, eu me dou muito bem com o bloquinho escrito, porque foi assim que eu cresci, né? No curso a gente fala bastante disso, quer dizer, tenha um sistema, tenha um... não importa se ele é analógico, é um papel, se ele é digital. E eu me vejo numa geração mais híbrida, vamos dizer assim. Você tem uma molecada nova que não sabe nem escrever no papel, se bobear. Você tem essa geração sua, onde é mais o papel, é difícil. Absorve tecnologia, você é um cara que absorve bem, mas em algumas coisas não cola. E a minha é híbrida, até uma geração que sofre um pouco, porque às vezes tem como chefe alguém que não absorveu e tem na equipe alguém e fica nesse dilema, né? Mas eu recomendo aqui para todo mundo, eu falo, por exemplo, do Evernote, porque eu era do caderno e consegui fazer a migração e eu sigo o mesmo conceito, quer dizer, eu saio anotando no caderno, eles chamam mesmo, notebook dentro Sim. E aí, quando eu preciso buscar, eu já não preciso virar a página, eu ponho a palavra-chave e ele já acha lá. É uma dica que eu dou pro pessoal. Eu vou sair, eu tenho que ir pro Evernote, eu vou atrás. Legal. Bom, vamos falar aqui de dinheiro. Na verdade, eu queria gastar menos tempo com você na questão do dinheiro. Todos sabem que é um recurso tão importante quanto os demais. Eu quero explorar muito umas outras áreas que eu acho legal tua. E eu queria saber de você, no teu dia a dia, como você visualiza a questão financeira, quer dizer, a gente sabe, a gente vai falar muito aqui de propósito, de uma porrada de coisas de realizar, a gente sabe que o dinheiro não tem que ser o fim, tem que ser o meio, e não tem que mover, não tem que ser ele que vai fazer as coisas acontecerem, mas ele faz parte. Queria que você desse uma pincelada na tua relação com ele, o quanto ele rouba do teu tempo, da tua energia, do teu pensamento, ou não, você vê um vínculo dele com o bem-estar em geral, ou com felicidade, ou não, como é que é a tua visão sobre isso? Cara, a vida com dinheiro é muito mais fácil, entendeu? Então não há como ser contra. O dinheiro é uma coisa boa, o dinheiro foi uma baita invenção que o homem fez na humanidade, facilitou a vida da gente, propicia a gente poupar, guardar as coisas. Então o dinheiro é do bem, é positivo e é muito bom. Os problemas que se atribuem ao dinheiro não são do dinheiro, são das pessoas que têm uma ganância exacerbada e que transformam o dinheiro num fim para elas, né? O dinheiro para mim não é um fim, o dinheiro é um meio de conquistar algumas coisas, né? E também eu não sou um maluco não, cara. Eu me mato aqui, se não der para dar dinheiro, paciência, não deu, vamos partir para outra. Então, eu não tenho aquela gana maluca de só vou me envolver se for por dinheiro, né? Pelo contrário, eu me entro em cada fria aí para não ganhar um tostão, pelo prazer de estar na fria, de fazer acontecer. Mas a minha relação com o dinheiro não é uma relação de muita proximidade não, cara. Não ganho muito, também não gasto muito. E também não tenho o controle. Eu devia, essa altura da minha vida, estar controlando muito mais a questão do dinheiro, mas não tenho, cara. Me dói de montão
tão perder minutos dentro de um banco ou no site de um banco fazendo alguma operação. Pior ainda, vendo onde é que vai aplicar dinheiro, cara, controlando o dinheiro de aplicação e tudo mais, eu tenho horror a isso. Porque me dá a nítida impressão que eu estou tirando um tempo precioso, que eu poderia estar criando um conteúdo legal, eu estou usando para fazer planilha, para ver o dinheiro que vai, o dinheiro que vem, né? Então a minha administração dessa área de dinheiro é um caos, e eu trato ela como um bombeiro, cara, eu vou apagando incêndio, né? É assim, a minha vida inteira foi assim, né? E não sei se vai dar tempo de mudar a essas alturas, mas também como eu não sou escravo dele, eu consigo levar na boa, né? E acho que o dinheiro também ele é muito consequência, né, do trabalho legal. Leva tempo, cara. Eu sei que leva tempo. E aí tem um recado interessante, o pessoal que tá começando agora, essa garotada nova toda, tem muita pressa, né, cara? Todo mundo tem pressa. Esse moleque morre de pressa. Vamos fazer um podcast dentro de um mês, eu quero estar com um patrocinador. Não vai estar. Não vai estar, né? Então tem que tomar cuidado com essa pressa. E a outra coisa da molecada aí, e é isso que a gente trata, quer dizer, a gente não quer que o tempo consuma mais nada da gente, né? Que o dinheiro consuma mais nada da gente. Então, primeiro que eu vejo e a gente trata bastante da psicologia do consumo, porque hoje eu vejo o pessoal, principalmente, não no Brasil, mas nas grandes cidades, na questão da ostentação, né? Então, quer dizer, se o cara conseguiu levantar o primeiro dinheiro lá, ele já está comprando o carrão que ele não tem condições de ter para agradar, quer dizer, com o dinheiro que ele não tem para agradar quem ele não gosta, quer dizer, e aí você nem precisa fazer uma grande gestão do dinheiro se você tem a consciência dessa psicologia do consumo, quer dizer, de você às vezes está gastando pelos outros, não para você não está colocando onde é importante, enfim, esse tipo de coisa, né? E a consciência também, a molecada mais nova aí, que é essa cultura de você guardar o dinheiro, né? Eles não têm. E hoje, com a idade que eu tô aqui, que eu vejo, cara, puta, se eu tivesse começado a guardar um pouquinho quando eu tinha 17 anos, nossa senhora, ia fazer uma diferença brutal, né? E essa geração não vai ter previdência social, né? Quer dizer, então, esquece, é algo que não existe mais, né? Essa molecada não consegue enxergar como hoje eu enxergo. Por exemplo, a minha relação com o tempo hoje é diferente da relação que a minha filha tem com o tempo. E a idade dela eu também tinha. Eu tinha todo o tempo do mundo para gastar. Eu hoje não tenho mais. Eu não tenho mais tempo para gastar, cara. Meu tempo agora é para ser muito bem usado, porque eu não tenho muito mais tempo ainda, né? E eles não. A juventude não. Então, tentar botar na cabeça deles de que guardar um dinheirinho pequenininho por um longo tempo faz uma diferença brutal, e não entra na cabeça, cara. O que entra na cabeça deles é o seguinte, é um monte de dinheiro agora. Entendeu? E eu tô dizendo um pouquinho ao longo do tempo que você vai botar a mão nessa grana daqui a 50 anos. E isso que você guardou, que não doeu guardar uma bobagemzinha, daqui a 50 anos vai fazer uma puta de uma diferença, né? Então, quisera eu ter essa cabeça quando eu tinha 17 anos, cara. Mas... E você sabe que é curioso que você falou de controle financeiro, planilha, isso tudo. Eu já, em compensação, era um que fazia muitas vezes, fazia planilha, né, uma vez por mês eu sentava em frente ao computador, olhava como estava sendo os gastos, etc e tal. E depois, principalmente que eu tive filhos, né? Eu não me permitia ficar um tempo lá, sei lá, 1 hora em frente ao computador vendo uma coisa dessa, enquanto meu filho estava ali crescendo do meu lado e me recusei. E aí eu vi que, na verdade, você pode fazer um certo tipo de controle financeiro sem ir para essas loucuras. E até também, para a gente fechar esse bloco, eu sempre gosto de dar uma dica de uma ferramenta. Eu uso um aplicativo de celular e eu peguei o hábito, é a mesma coisa do Evernote, você tem que pegar o hábito de usar. Essa tem gente que ama ou odeia, mas para mim funcionou bem, porque eu não preciso mais sentar nem 1 minuto no mês para controlar minhas coisas, que é o iExpensed, que toda vez que eu faço um gasto qualquer, seja no cartão, em dinheiro, cheque, o que for, eu pego e anoto, mas no momento. Eu criei o hábito que eu tenho um gatilho no momento que eu mexo no zíper da minha carteira, eu já sei que eu tenho que pegar o celular e eu anoto na hora aquele gasto do que foi. Então, quando chega a qualquer momento, eu quero saber o quanto eu gasto de supermercado por mês, tá lá. Entendeu? Se eu vejo, e aí ele tem uns gráficozinhos lá como se fosse uma bateria de celular e mostra lá despesa e receita, fala, pô, peraí, alerta vermelho aqui, esse mês tá complicado, tira o pé, não tira o pé. Então, uma coisa simples que ajuda na gestão do dia a dia e financeiro. Bom, e ali eu defino planilha, um gasto que eu quero ter no máximo naquele mês, ele me avisa quando tá passando e tal, e me gera relatório do que for, se eu quisesse e tal. Bem bacana. E eu acabei com a planilha. Não tenho mais planilha. Eu tenho até uma, mas é para investimento, para coisa que eu olho uma vez a cada 6 meses, e o resto vai tudo no automático. Quer dizer, eu sou um cara que cuido das finanças, mas sem dedicar muito tempo nela. Então fica a dica de
de aplicativo aí. Boa. Bom, vamos lá. Ainda na parte mais operacional, que é a gestão dos recursos, a gente falou de dinheiro, a gente falou de tempo. Agora vamos falar de energia. Né? Energia, a gente tem aqui uma árvore um pouco maior. A gente tem aí o que eu chamo do corpo físico, outro mental e emocional. No físico eu não quero explorar hoje aqui, que é sono, alimentação, exercício físico. Tipo, eu diria que o físico, mental e emocional é como, eu já fiz essa analogia outras vezes lá no site, que é como se fosse um celular, né, um computador. Então o hardware é o físico, o sistema operacional seria o mental, e depois os aplicativos e tal é o emocional, né? No emocional joga uma porrada de coisa lá, como lazer, a parte social, etc. Né? Então, eu queria explorar com você a parte emocional. Você fala bastante da armadura emocional. E eu queria explorar ela, mas um pouco mais além. Quer dizer, eu comecei a notar nessa coisa de inteligência emocional, de você conseguir, né? E aí passa por eliminação de ruído. A gente falou agora há pouco, né? Você entra numa fila, você vai olhar, limpar a caixa postal, está sempre buscando algo para fazer e presta pouca atenção em nós mesmos, né? No que a gente está pensando e sentindo. E eu notei que se você consegue prestar essa atenção, na hora que você faz essa autoanálise, você começa a hackear você mesmo, você vê que você percebe quando uma emoção vai vir, ou você faz uma análise assim, pô, aquele dia eu fiquei furioso, eu fiquei no estado que eu não queria estar, por que aconteceu isso? E você faz algumas perguntas e você começa a notar um padrão, onde você fala, peraí, quando a coisa está caminhando para esse lado, eu consigo desconvocar essa emoção e trazer uma outra que é mais apropriada para aquele momento, né? Ou esse tipo de gerenciamento das emoções, que tem um pouco a ver com a tua armadura emocional, de você tentar controlar ela de alguma maneira. Queria que você falasse um pouco sobre isso e que relação ela tem com a felicidade em si, quer dizer, com o bem-estar, não só com a execução de coisas. Tem muita gente que estuda esse assunto. Você sabe a teoria do elefante e do ginete? Sim, Então. eu fiz o post, que foi o primeiro post do meu site, tá lá já publicado, e eu chamei do chimpanzé e o robozinho, né? O elefante, o ginete é o cara que conduz o elefante, né? E o elefante então o elefante o que é? É aquela massa bruta, cara, que tem toda a força do mundo, é gigantesco, faz o que ele quiser e não tem como impedi-lo de fazer o que ele quiser. Mas ele é domado por um sujeito magrinho, pequenininho, que é o ginete. A inteligência desse magrinho, pequenininho, doma o elefante e faz com que aquele monte de energia faça aquilo que o ginete quer, né? Só que a hora que o elefante decidir que ele não vai andar, não há quem faça ele andar. Se ele ficar nervoso, ele mata o ginete, né? Então a cabeça da gente é a mesma coisa, cara, né? Ela tem um lado que é o lagarto, aquele réptil que mora dentro da gente, ele quer prazer, cara, ele quer curtição, ele não quer encheção de saco, ele não quer dor. Ele quer o que for bom para ele. E bom significa o seguinte, eu quero estar aqui num canto descansando, não me enche o saco, né? Eu quero comer uma comida legal, quero namorar, quero coisas que eu gosto de fazer e que para mim a vida se resume a isso. Esse é o lagarto. Essa geração nova que tá aí tem um lagarto, um tiranossauro no cérebro, né? E o outro lado tem um lado racional, que fala, ó, peraí, vai ter que doer um pouco, bicho. Se não doer, não tem, né? Ou não vai poder comer. Quer emagrecer, não pode comer, né? Então a vida da gente é essa luta entre esses dois lados, né? Quando é que o racional consegue tomar conta desse Como deixa irracional, o ginete né? mais forte, então? A questão toda é com inteligência, né? Esse é o lance. O ginete nunca vai poder sair no pau com o elefante, ele vai perder todas, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que ter mais inteligência, cada vez mais inteligência, para reparar como é que o elefante faz, o que o elefante gosta, o que incomoda o elefante, como é que ele pode cutucar o elefante. Isso é aquilo que você falou no começo aqui, é um processo de reflexão, né? É eu parar para pensar por que eu reajo assim a determinada situação, né? Por que quando eu ouço alguém falar tal coisa eu fico puto da vida? Por que me deixou puto? Por que eu estou desconfortável nesse momento aqui? Estou sentado aqui e estou desconfortável. Por quê? Então, essa reflexão é o momento número 1 que faz com que você conheça aquilo que você é. E aí você pode ou evitar as encrencas ou já prever o que vai acontecer, cara. Eu já sei que se eu for para tal lugar, a tal hora, para encontrar com tal cara em tal condição, eu não vou gostar. Já sei que a hora que eu for no dentista vai ser um saco, cara. E o que vai acontecer? Eu já sei como é que é. Eu já vai chegar no dentista. Eu morro de medo de dentista. A hora que o cara vier com um motorzinho e o cara vier me dar me dar uma cutucada, eu vou gritar. Acabou, cara. Não tem como enfiar o elefante naquela sala. Ele não vai entrar nunca lá, né? O que eu tenho que fazer? É essa prática toda do prever, né? Falar, bom, o que vai ter de benefício? Pô, meu dente está doendo hoje, amanhã não vai doer mais. Será que a percepção de que não vai doer mais é suficiente para eu levar o elefante no dentista? Talvez não. Talvez o elefante só ande pro dentista na hora que doer.
Então, quando eu acordar de manhã com a boca desse tamanho, inchado, e não puder comer, aí eu vou no dentista. Porque a ameaça, o desconforto de ir no dentista é menor do que o desconforto de estar com a boca toda ferrada, né? Então, traga isso pro teu dia a dia, né? Eu estou trabalhando, sentei para trabalhar aqui, né? Então, eu vou ter que lidar com isso, cara. O que é o maior desconforto, né? Tem uma tarefa que eu odeio fazer. Eu posso deixar ela de lado, cara. Até aquilo deixar de ser importante e passar a ser urgente. Aí eu largo tudo que eu tiver a fazer e vou ser obrigado a fazer aquela tarefa que eu odeio fazer. Na última hora, faltando tempo, vou fazer meia boca, vou me entregar mal entregado. E essa é a história da vida da gente, cara. Ela funciona assim, né? Acho que até perguntei do impacto no dia a dia disso, e acho que aqui a gente fecha esse trio aqui de forma mais clara impossível. Quer dizer, eu separo bem esses 3 recursos para deixar claro pro pessoal, mas você nota como eles estão interligados o tempo inteiro. Quando a gente falou de dinheiro, a gente falou de tempo. Né? Agora você falou de urgência importante, que seria a produtividade. Quer dizer, as coisas se entrelaçam e quando uma coisa dessas está ruim, impacta a outra e é a espiral negativa. É um corpo humano, cara. Se o seu fígado tá ruim, ele te mata. Exato. Se o intestino estiver ruim, ele te mata. Qualquer órgão que não funciona bem atrapalha todos os outros, né? E a vida da gente é a mesma coisa. E aí por isso que eu extrapolo isso do corpo, físico, mental, emocional, para essa questão também desses recursos, né? Também além da energia, vamos dizer assim, o tempo e o dinheiro, e mostro que eles estão interconectados. Da mesma forma que ele pode ir para baixo, e um monte de gente está nesse momento, está estressado, e isso reflete na saúde, aí ele não consegue não consegue trabalhar bem, aí ele não consegue um bom salário, então ele tem problema de tempo, dinheiro, energia, só puxando ele para baixo. Em compensação, a parte boa, como eles estão interligados, é que também que se você consegue puxar isso tudo para cima, a espiral positiva é brutal. Né? Uma coisa chamando a outra, uma coisa ajudando a outra e subindo. E a gente nota que é o seguinte, né? Na questão do tempo, a gente viu, né? Todo mundo tem 24 horas. Né? E o fator cumulativo, quer dizer, por que as pessoas chegam e falam, Marco, como você consegue fazer tudo o que você faz? Porque tem uma gestão do tempo? Não é só isso, a gestão de energia, sim, mas principalmente gestão da prioridade. Eu tenho prioridade, claro. Sim. Né? Então, é a questão da importância. No dinheiro é a mesma coisa, né? A gente bato nessa tecla 1000 vezes e um monte de gente fala isso. Quer dizer, não é o dinheiro do cafezinho, né? Se o cafezinho é importante, você tem que manter ele e eliminar o que não é importante. Então, você nota a questão da importância de novo, assim como no tempo, no dinheiro. E aí, quando vem na energia, você matou a pau. Quer dizer, quando você falou que tem que se conhecer, você tem que então fazer esse mergulho para saber o que você quer, o que você gosta. Então, os 3 casos para saber o que é importante. Né? E isso tudo requer reflexão, né? Mergulho dentro de si, entender-se melhor, para poder saber o que você gosta, o que você quer, para onde você está indo, que legado você quer deixar, quem você é, etc. Isso tudo a gente pode chamar de propósito. Né? Então, a gente entra na parte principal, deixei por último, mas ela vem no topo disso tudo. Para uma boa gestão dos recursos, você tem que ter claro o teu propósito. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu queria começar com uma pergunta talvez um pouco polêmica. Quando não tem toda essa explicação prévia dos recursos, eu simplesmente chego para alguém e falo, mas falta propósito, qual que é o propósito, né? As pessoas falam, não vem com isso é muito subjetivo, isso é autoajuda, né? Isso é tão subjetivo assim? Dá para encontrar? É autoajuda? Me fala um pouco disso. Primeiro que... Minha vez de te provocar. Cara, eu vou voltar lá atrás, quando eu falei o seguinte, você tem um ponto A e tem que ir para o ponto B. Como ir do A para o B é o processo. Como é que eu vou fazer? Mas antes do como, tem o porquê, né? Que é um sonho, cara. E aí, nesse momento, ele é intangível, né? Até tem uma palestra que eu faço que eu uso um texto no começo, que era um texto, acho que do Rubem Alves, se não me engano. E eu começo tocando uma música do Caetano Veloso e do Rui Guerra, chamada Os Argonautas, né? Que ela diz, o barco, o meu coração. Então ele vai, lá pela Santa ele diz, navegar é preciso, viver não é preciso. Que é uma frase interessante que foi dita por um general romano, alguma coisa assim, há milhões de anos atrás. E que ele dizia o seguinte, navegar é preciso, viver não é preciso. E eu como moleque, eu ouvia a música e falava, mas que puta absurdo é esse, cara? Como é que navegar é preciso e viver não é preciso? Quem não vive não navega. Até o dia que eu fui reparar e me contaram que os dois precisos eram diferentes, né? Navegar é preciso de precisão. Viver não é preciso de imprecisão, né? Então não era o preciso de necessidade, era o preciso de precisão. E aí veio aquela história que eu dizia ela o seguinte, olha, para você navegar, você tem que conhecer astronomia, tem que conhecer geografia, você tem que conhecer matemática, tem que saber geometria, você tem que ser um técnico, cara, para conseguir navegar.
Mas antes de navegar, você tem que ter o para onde é que eu vou. E esse o para onde ir é um sonho, cara. Isso não tem nada de preciso nisso. Eu sonhei com alguma coisa e vou me mobilizar para ir naquela direção. Vou trabalhar que nem um alucinado naquela direção. Se você não tem a direção e não tem esse sonho, trabalhar para quê? Entendeu? É para comer e dormir, é isso aí. Então, minha vida é isso. O que você aspira a fazer na vida? Comer, dormir e transar. Essa é a minha aspiração. Até me aposentar. Até eu vou morrer assim. Comi, dormi, transei e encerrou. Se for só isso, parabéns, cara, vai embora. Tem gente que fala, não é só isso, cara. Eu queria outra coisa. Eu queria atingir um determinado patamar e aí põe esse o que você quiser, tá? Eu quero viver e morrer em Barcelona, eu brasileiro. Pronto, tenho um propósito na minha vida, que é conseguir ir para Barcelona. O que eu vou ter que organizar para ir para lá, né? Então, a definição desse para onde ir é um sonho, é irreal, ele não dá para medir, e é um desejo, cara, que alguém tem. E a história da humanidade é feita disso, cara. As coisas acontecem quando alguém tem um sonho. Então, eu sonho em conquistar terras novas. Boto um barco no mar e vou descobrir a América, né? Eu sonho em chegar na Lua, boto o bilhão e chego na Lua. Eu sonho em construir e vem de um sonho. Alguém que é uma grande liderança tem esse sonho e aí transforma o sonho numa meta e aí sim vai trabalhar a parte toda de execução da meta. O problema todo é que quando você fala do sonho, a pessoa vai, bicho, que puta bobagem, cara. Sonho é coisa de sonhador. Vou trabalhar. Tá, pra quê? De novo, pra quê? Entendeu? Então, quando você não define esse para onde eu vou, você não encaminha a tua vida naquela direção. Então, e aí você vai ficar trabalhando pelos recursos, para ter mais tempo, mais dinheiro, mas nem vai fazer tempo, nada. Então, eu até uso numa outra palestra, eu uso um exemplo e falo o seguinte, cara, transforma esse sonho aí numa meta. E o que é, para transformar sonho em meta, o que você faz? Primeira coisa, bote uma data nele, né? Então, eu tenho 20 anos de idade e meu sonho é aos 85 anos estar morando na China. Põe uma data. Como assim, cara? Uma data significa daqui a 65 anos. Sim, senhor, põe a data. Pô, mas tá muito longe. Não importa, cara. Põe a data. Então você acabou de botar no teu horizonte lá adiante que eu estou indo para a China e quero estar lá com 85 anos. Tenho só 20 anos de idade e estou começando a minha vida adulta. Decidi que eu vou gastar algum dinheiro e algum tempo aprendendo um idioma. Que idioma eu vou escolher? Francês, italiano ou mandarim? Entendeu? Acabou. Se eu não tiver a China, eu não sei. Sei lá, põe francês aí. Põe italiano e vamos ver o que dá. Quem botou lá na frente que vai para a China vai falar, cara, é claro que é mandarim. Porque faz parte desse meu projeto de longo prazo, né? Outra coisa. O meu projeto pessoal, ele não tinha uma direção exata. Eu falei o seguinte, olha, eu sabia que eu estava indo para a África. Se você perguntar para mim que lugar da África, eu não tenho a menor ideia. Mas a direção eu sabia. E lá atrás eu fixei. E ao longo do tempo eu recusei várias coisas que me tirariam da direção. Então, essa direção que eu fixei. Eu sou um profissional de comunicação. Eu quero fazer minha carreira na área de comunicação, lidando com marketing. E é aí que eu quero estar. E foi isso que eu entrei na empresa que eu trabalhei. E um belo dia o presidente me chamou e falou, Luciano, você não quer experimentar ir para uma outra área, para finanças, né? Eu falei, não quero. Meu caminho é o marketing. Eu não me deixei desviar desse caminho que eu tinha fixado. Agora, o que significa ser um profissional de comunicação? É estar trabalhando hoje como vice-presidente de comunicação na Nestlé? É ser diretor de novela na Globo? É ser jornalista no jornal tal? Ou é fazer o podcast Café Brasil? Entendeu? Qualquer uma dessas coisas me deixaria dentro da minha área de atuação. E acabou que veio parar no Café Brasil. Mas isso fez parte de uma luz ou de uma meta que eu botei lá atrás, que embora eu não soubesse exatamente o que seria, para mim estava claro que é naquele rio que eu quero nadar. É naquele oceano que eu quero nadar. Em que praia eu vou aportar, eu não sei ainda, mas o oceano está definido, né? E não deixar se desviar pelo caminho. E tem idade para achar esse sonho? Eu quero te perguntar o seguinte, porque eu vejo até entrevistas, o cara que é bem sucedido e tal, ele fala, não, mas eu lembro que nos 8 anos de idade eu já fazia tal coisa, que se for ver é parecido com o que eu faço hoje. Ou mesmo no teu caso, você fala comunicação, eu trabalho nessa área. Só que tem uma porrada de gente que chegou numa certa idade e que nunca teve alguma coisa lá dos 8 anos de idade, ou nunca e mudou de área, ou está insatisfeito na área que está. Enfim, é possível ela, ainda hoje, na idade que ela estiver, fazer, claro, é um processo, né, de um dia para o outro, mas encontrar realmente algo ainda que possa direcionar ela para um caminho, claro, que seja o propósito dela, ou está perdido? Não, o tempo todo, cara. O meu propósito eu só achei aos 47 anos de idade. Eu já era alto executivo, diretor de multinacional, escambau, pai,
já era um adulto maduro, cara, né? E fui achar em 2003 para 2004, que pintou o propósito, que, cara, aquela história do vou desemborrecer o Brasil, despocotização, que é o que deu lugar para tudo isso que você está vendo aqui hoje, foi essa decisão lá atrás. Foi aquela história de me sentir ultrajado, achar que está desemborrecendo, e eu vou ajudar as pessoas a melhorar a sua capacidade de crítica, julgamento e tomar decisão. Foi lá atrás. E eu tinha 47 anos de idade. Né? Eu era autodiretor de uma baita multinacional. Então, quando pintou essa luz e eu entendi que era aquele caminho, eu comecei a encaminhar nessa direção, né? Então, foi com 47. Saí da empresa com 52. E comecei o Café Brasil Editorial para valer mesmo com 52 anos de idade. Então, eu já estava, além de maduro, né? Eu já estava entrando como é que chama? Na envelhecência, né? E então, não tem essa não, cara. Tem hora para... sempre dá para você encontrar esse caminho. É isso aí. E a outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: você comentou das metas e tal, e tem muita gente que confunde um pouco o propósito, vamos dizer assim, um propósito de vida que você segue, com objetivos pontuais menores, né? E o entendimento que eu tenho sobre isso é que quando você tem essa de 85 anos eu quero estar na China, a jornada até lá já é muito bacana. Quer dizer, a felicidade vem aí, de você seguir um caminho. Porque isso é uma coisa muito pontual. Não, a minha meta é trocar de carro daqui a 2 anos. E aí, quando chega esse momento, no minuto seguinte de atingir algo que é pontual, você está sem rumo ou está triste. Queria que você falasse um pouco dessa relação de ter um norte com se sentir mais feliz no dia a dia. Só tem a gente só pode ter um objetivo na vida, cara. Só tem um objetivo que vale a pena, que é viver uma vida boa. E você define o que é boa pra você, tá? Talvez o teu boa seja o seguinte: eu quero passar o resto da minha vida na beira de um ranchinho, na beira do rio, de pé descalço no chão, pescando lambari e tomando um mé. Perfeito, cara. Tá? Você acabou de definir o que é pra você viver uma vida boa. É isso, né? Para mim, talvez não seja. Para mim, viver uma vida boa, eu quero passar o resto da minha vida em Nova York, assistindo as peças da Broadway e tendo acesso às coisas mais novas da tecnologia, etc e tal. Então, cada um define o que vai ser sua vida boa, né? Mas o que devia estar na cabeça é o seguinte: tudo que eu fizer e todos os objetivos que eu fixar ao longo da minha vida estão a serviço desse viver uma vida boa. Então, trocar um carro não é o objetivo final, é a ferramenta, cara. É um jeito que eu encontrei para dar para mim um agrado e ter acesso à tecnologia que possa me levar naquele caminho de atingir uma vida boa, entendeu? E quando as pessoas não pensam nisso e param nesse pequeno objetivo que é o automóvel, acontece isso. Comprei o carro, e agora? Né? Eu tinha o Beto Hora, é um grande amigo meu, um puta imitador maravilhoso aqui. Eu me lembro, começou a carreira comigo, cara. Né? E um belo dia ele aparece na minha casa de Ferrari. Uma Ferrari vermelha. Porra, Beto, que é isso? Pô, eu comprei uma Ferrari, cara. Ele ganhou dinheiro, eu fiz muito show. Eu comprei a Ferrari, etc e tal. Que maravilha. Quer dar uma volta? Eu falei, de jeito, eu não vou nem chegar perto, cara. Que não quero, não. Aí deu uma volta. Encontro com ele 1 mês depois, 2 meses depois. E aí, Beto, e a Ferrari? Vendi. Ué, vendeu? Vendi, porque o que eu queria eu consegui. Eu tive uma Ferrari. Mas, cara, é um saco, é duro de dirigir. Eu não podia sair, que puta dinheiro de pau. Eu vendi a Ferrari e resolvi. Então, aquela Ferrari, que para muito podia ser um objetivo de vida, que o meu objetivo na vida é ter uma Ferrari, para o Beto, ele conseguiu, e agora? Agora é o seguinte, acabou. Vende esse negócio e eu vou cuidar da minha vida de outro jeito, entendeu? Então, aquilo nunca foi um propósito. Aquilo era só um objetivo prático do dia a dia que não está a favor daquela coisa maior que é você estar lá na frente vivendo uma vida plena, né? Então, entender essas duas coisas, entender que esses pequenos momentos, vitórias de curto prazo que você faz, elas só são ferramentas, cara. Nenhuma delas é definitiva, nenhuma delas pode tomar o seu tempo definitivo. Ou seja, cara, consegui chegar até onde eu queria. Virei diretor da multinacional, tenho um belo salário, tenho uma casa boa, mulher, filho, que legal. Você tá feliz aí? Tô muito feliz aí. Como é que foi? Curtiu chegar até aí? Porra, não curti, cara. Eu fiquei tão enlouquecido trabalhando que quando eu cheguei aqui, quando eu vi, eu já estava aqui. E esse tempo todo lá atrás, cara, não curti, bicho. Então não vale a pena. Aliás, não vou dizer que não vale a pena. É claro que você tá lá, valeu a pena porque você se matou, etc e tal. Mas lá na frente, alguém vai cobrar essa fatura.
Eu, por exemplo, eu tenho claro para mim, né? Pô, eu me entreguei de corpo e alma enquanto eu fui executivo e tudo mais, e deixei em muitos e muitos momentos de viver os meus filhos crescendo como eles estavam. Eu deixei de lado durante muito tempo, cara, né? Eu dormi menos na cama deles, eu brinquei menos, fiz tudo menos com eles. Como eu tô ocupado demais trabalhando até hoje, isso não me preocupa, mas eu tenho certeza, bicho, a hora que chegar a minha hora de eu der uma parada e agora eu vou descansar, vai cair o mundo nas minhas costas, cara, porque eu vou arrepender cada segundo que eu não fiquei com eles. E que eu entreguei para a empresa e não entreguei para eles. Eu não tenho dúvida nenhuma, cara. Meu medo agora é assim, como é que eu lido com essa coisa para não ficar deprimido daqui a 10 anos, entendeu? Para não ser um cara frustrado e deprimido daqui a 10 anos, porque fiz um monte de coisa, mas o que para mim era mais importante passou e eu não tenho como voltar atrás, né? Mas como você tem um propósito, se apoiar nele te ajuda. Imagina se não tivesse um propósito. Muda tudo, cara. Quando você tem um propósito, muda tudo, porque tudo passa a fazer sentido, entendeu? Coisa que não tem nenhum sentido você fazer agora, quando ela está a serviço de um propósito, faz todo sentido do mundo. Aí, Luciano, eu queria te dar uma provocada, você que gosta de provocar todo mundo. Como é que eu acho meu propósito, se um ouvinte quer saber? Pô, você acha? Não tem receita, cara. Isso é uma somatória de coisas aí que não há receita, sabe? Não tem um. Eu não acho, nem acho que tem um exercício para ter um propósito, né? Eu acho que isso é uma coisa que, primeiro, é o seguinte: precisa ter maturidade, tá? Não vem me dizer que você arrumou teu propósito com 20 anos de idade, que isso é conversa, cara. Ninguém tem cabeça com 20, 30 anos de idade para definir o propósito. Isso vai acontecer quando ela estiver passando dos 40 anos. Entendeu? Que é aquela história, sabe? Eu já vivi a loucura toda que foi chegar nos meus 40 e poucos anos de idade, quando eu já passei por aquela fase maluca de arrumar casar com alguém, ter algum filho, comprar minha casa, essas coisas malucas que são confundidas com propósitos, né? Eu já passei por isso tudo. E aí eu chego nos 47 e falo, bom, e agora, cara? Esse é o momento em que você, maduro, consegue olhar para trás, consegue ver as cagadas que você fez, olha pro teu pai de outro jeito, cara. Teu pai que era um bundão, que era um saco, que só te pentelhava, agora era um cara a ser respeitado. E você olha para ele e fala, puta, olha como é que foi a vida do meu pai, e vou pensar a minha. Então, eu não acho que dá para você se arriscar a querer ter o seu propósito antes disso aí. O que dá para fazer? Dá para fazer como eu fiz. Eu fixei para que lado eu ia, cara. Não havia ainda claramente. Mas quando o meu propósito surgiu, eu estava na direção certa. Então, surgiu aquele propósito para eu vou ajudar a desemburrecer o Brasil, eu estava na área que eu precisava estar, cara. Eu podia ter feito a mesma coisa como médico, como engenheiro, como arquiteto, como advogado. Mas eu estava na área de comunicação. E o que eu encontrei aqui de fazer estava tudo naquela direção. Eu falei, então, como é que eu, fazendo o que eu faço, sendo quem eu sou, posso ajudar a desemburrecer o Brasil, a comprar esse grande propósito que é educar as pessoas, né? Pô, que recurso tenho eu? De repente está aí. Tenho podcast, eu faço palestra, escrevo texto, escrevo livro, influencio uma porrada de coisa, de gente, dou ideias para as pessoas todas. Esse foi o modelo que eu encontrei, né? De repente o meu vizinho, que é médico, achou o jeito dele. Vai no mesmo caminho, tem um grande propósito que é ajudar as pessoas, mas está fazendo como médico, né? Luciano, acho muito legal isso e a gente explora isso no To Be More Happy, até como introdução dos cursos a gente fala disso. E o que eu costumo dar é uma série de exercícios que nada mais é que ajudar em reflexão e não na promessa de encontrar propósito. A minha definição, é que eu comecei mais recentemente agora a falar, que acho que está totalmente alinhado com o que você está falando, eu vejo o propósito como um idioma. Tá, então vamos supor, você quer aprender francês. Você vai lá, você vai ler algumas coisas, você vai começar em aula, você vai abrir a sua mente, está preparado para coisas novas. Você sabe qual que é, vamos dizer, o objetivo final, mas você começa a se expor mais. E aí não tem um momento que você chega e fala assim, ó, um clique, hoje eu falo francês. Não. Você começa uma frase ali, você começa a entender ou ouvir alguém falando ali. De repente você se põe numa situação que você está falando francês. Só assim, desde quando você fala francês? Não sei, eu falo. Né? E eu noto que o propósito, para quem já encontrou e já segue um propósito, para a maioria das que eu perguntei, teve um clique, teve um dia que você fala, hoje eu sei o meu propósito? Não. Né? Você sabe definir ele em palavras? Algumas pessoas sim, uma frase muito clara. Para outras tem uma bela de uma pista, mas ainda não formatou, como você falou, ela está nesse processo. Mas ela entende a direção, como você falou. Ela sabe, ela lá no francês, ela se vira para o pãozinho, para a água e tal. Quer dizer, ela está nessa direção certa, ainda não fala, mas ela já sabe a direção. Então eu faço um pouco esse paralelo, porque não é preto no branco. As pessoas, quando falam que é autoajuda, é subjetivo, porque as pessoas querem algo fácil e mastigado. A propósito, me fala aí como que eu faço cinco passos para encontrar seu propósito. Esquece, né? É um processo, né?
E vai aparecer como uma... É aquela história mesmo que eu entrevistei a Janaína Pascoal. Ouvi. Ela aqui, né? E eu fiz uma brincadeira. Como é que foi? Teve um dia que você estava no escritório, acendeu uma luz e apareceu uma imagem de Deus e disse assim, Janaína, vamos derrubar a Dilma. Foi assim? Né? E ela falou, não foi assim, cara. Foi um processo, né? E de repente eu vi que eu tinha as ferramentas, eu tinha a vontade, alguém tinha que fazer alguma coisa, e um belo dia caiu uma ficha na minha cabeça dizendo, cara, alguém tem que fazer uma coisa, ninguém faz, faço eu. Lá. Faço Sobrou eu. a bola pela... Mas era a pessoa certa no lugar certo na hora certa, né? Você vai dizer o que é sorte? Cara, era ela, bicho. Então, a situação se criou porque ela estava lá, né? Então, ela tinha o domínio das habilidades, ela tinha a gana para fazer e ela tinha a vontade, né, de executar aquilo lá. Juntou isso tudo, surgiu a oportunidade, né? Quer dizer, se você não está aberto, né, primeiro a adquirir conhecimento. Quer dizer, se você entra no carro e você vai ouvir piadinha todo dia de alguma bobagem, em vez de, por exemplo, ouvir um podcast e aprender sobre um assunto determinado, alinhado para onde você quer ir. Quer dizer, você não está aberto, você não está preparado. Você julga e rotula de que nada disso funciona. Daí a pouco você se vê sem oportunidade e você fala que não teve sorte. As oportunidades fogem de você, cara. A oportunidade foge. Ela foge, sabe? Então, se você não tiver aberto para ela, ela não vai, ela nem chega perto, né? Quando você começa a criar essas... Olha, eu me preparei, cara. Já aconteceu com você, né? Já fala um outro idioma, já... A hora que surgiu a oportunidade, olha eu aqui, tô pronto, né? Sim. Então, ela procura... É que nem assombração, né? Sim. Assombração não aparece para quem não acredita. Se você não acredita, você não vai ver assombração. Não tem jeito. Tem que acreditar para ver. A conversa é a mesma coisa, entendeu? O propósito não vai surgir para quem não acredita nele. O cara vai continuar tocando a vida. Se você imagina que ele vai surgir, ele surge, ele vem, né? E aí a tua inteligência de sacar, fala, bicho, deu a luz. Saquei o que é que eu tô fazendo na face da Terra. O dia que eu morrer, por que alguém ia se arrepender, ia ficar triste porque eu morri, né? Puta, o Luciano morreu, a partir de agora não vou ter mais. O quê? Entendeu? Esse o quê? No fundo, né, vai te dar o teu propósito, né? Pô, ele é o cara que tava me guiando, tava me dando luz, não tenho mais. Pronto, é o meu propósito. No curso a gente tenta explorar um pouco isso para começar a abrir essa cabeça nessa direção de fazer esse exercício da festa dos 80 anos, Sim. ou do teu funeral, essa projeção futura, que é muito bacana e ajuda a dar esse clique. Bom, pra gente fechar aqui, eu queria... Normalmente eu quero pegar dois pontos finais que eu sempre trago para os bate-papos. Que vai ser uma dica de livro. Eu sei que você lê muito, tem muito livro lá, e eu quero trazer isso sempre para os ouvintes. Algum que você poderia citar, enquanto eu falo, vai dar tempo de você pensar, que possa ter relação com essa história, com essa jornada de propósito de ser mais feliz. Aí a segunda, o que você leva do papo de hoje, ou que dica que você daria para as pessoas, se elas realmente estão abertas a serem mais felizes, ou a gerenciar melhor os seus recursos, entender como recurso, não fim. Não vamos trabalhar pelo dinheiro, né? Tem gente milionária e depressiva, não vamos trabalhar para ser aposentado, tem prisioneiro que tem todo dia do mundo, tem tempo à vontade, não faz nada, vamos pensar num propósito, né? Então eu queria essas duas conclusões tuas, de um livro e de uma mensagem final aí em relação a isso tudo que a gente falou. Então, essa do livro é complicadíssima, cara. Isso é muito complicado. Hoje, quando eu olho para trás e vejo os livros que eu li que deram impacto na minha vida, cara, eles não têm nada a ver uma coisa com a outra e para você talvez não faça o menor sentido, entendeu? Então, quando você vai indicar o livro, fala, pô, vou indicar um livro que foi fundamental para mim. Eu até indiquei quando eu fiz a entrevista com o Murilo Gun. Foi um livro chamado O Universo, do Isaac Asimov, que nem tem mais em produção, você só vai achar em sebo esse livro, né? Que ele conta lá como é que o homem compreendeu o universo ao longo da vida. Então, desde que ele começa lá olhando para o céu, imaginando que aquelas estrelas eram monstros, constelações, até chegar hoje em dia, falando lá da física quântica e tudo mais, né? E esse livro me deu uma porrada, porque ele me ensinou, sem eu perceber, como é que a tecnologia evolui, como é que o conhecimento humano evolui, como sempre é um crescendo, né? Quer dizer, eu crio alguma coisa, alguém vem, cria em cima de mim, outro em cima de mim, e assim a humanidade vai evoluindo. E foi uma porrada aquilo, cara. Quando eu terminei de ler o livro, eu estava absolutamente encantado, porque ele usou um jeito de escrever em que ele me convencia de uma ideia. A hora que eu falava muito bem, estou convencido, ele aparecia um cara novo, detonava aquilo e vinha um novo. Então era assim, sabe, né? Copérnico, Galileu Galilei, Newton, Einstein, e aquilo foi uma delícia, né? Mas esse é um livro num determinado momento da minha vida.
Aí você vai para outro momento, tem outros livros, né? Então é complicado. Hoje em dia, eu estou lendo alguns livros que falam de posições ideológicas, né? Estou lendo coisas que estão sendo publicadas, coisas novas agora, o Roger Scruton, vários caras que estão escrevendo sobre conservadorismo, né? Sobre como enxergar o mundo com uma ideologia que não seja essa loucura de imaginar que com uma revolução eu quebro tudo e resolvo a humanidade, crio um mundo novo, idílico, né? Então eu estou com leituras nessa direção, porque esse é o momento da minha vida. Então, quem está me ouvindo vai depender do momento da vida que está para poder escolher alguma coisa para ser lida lá. O fato é que tem milhares de livros que estão aí e eu realmente fico até desconfortável para fazer. Acho que o exercício é justamente esse, né? Difícil para poder, mas vai ser um tijolinho realmente para. E essa é a ideia dessa provocação aí. E o último, a mensagem final. Se você leva alguma coisa desse papo, ou que mensagem que você daria para quem está buscando isso, melhoria contínua, ampliar a consciência, abrir espaço na mente para visualizar essa história toda, gerenciar melhor e ser mais feliz. O que eu vejo nisso é a necessidade que a gente tem mesmo. O Brasil precisa desesperadamente que as pessoas botem consciência, né, que essa discussão de produtividade não é uma discussão de bobagem ou de capitalista pagar mais dinheiro, né? É uma discussão para construir alguma coisa melhor, para ser um país melhor. E o brasileiro não está nem um pouco preocupado com produtividade. Ele está quando ele é vítima, né? A hora que eu entro na fila, quando eu enfrento uma burocracia desgraçada, peço um negócio não chega, chamo o pedreiro ele não vem, pago 2 vezes a mesma coisa, eu fico enlouquecido, fico puto da vida, mas esqueço que eu sou agente desse processo. E também estou cumprindo uma coisa parecida do meu lado, né? Quando eu chego um pouco atrasado, eu fico no Facebook, eu gasto tempo com bobagem, eu perco meu tempo. Então, eu também sou um agente dessa perda da produtividade. Eu queria que o brasileiro tivesse mais foco, fosse um povo mais focado e que pegasse essa energia. Puta, exuberante a energia que nós temos aqui, desperdiçada com uma porrada de coisa, discutindo temas que não tem nada a ver, cara, perdendo tempo precioso de vida, discutindo temas que não tem nada a ver nesse momento. Tem coisas muito importantes para ser discutidas, nós somos voltados para o outro lado. Estamos discutindo bobagem, não sabemos o que estamos falando, ou vamos para a rua quebrar carro sem ter a menor ideia do que está sendo discutido ali. Enquanto isso, as coisas estão acontecendo, né? Então, botar ordem nessa bagunça toda é uma coisa que eu acho que é fundamental e acho que o teu trabalho tem a ver com isso, né? Então, quando você vem aqui e se propõe a discutir propósito e o sistema, o processo, é um esforço na direção de botar as pessoas para pensar. E eu vou encerrar com uma frase legal de um amigo meu, que é o Norman Kestenbaum, que ele falou uma vez, eu adorei aquilo. Ele diz o seguinte, é a reflexão aplicada à informação que cria o conhecimento, né? E nós estamos todo mundo lidando com informação de montão. Milhões de informações que não são usadas para se aplicar à reflexão, logo não tem conhecimento. E a gente vai fazer amanhã a cagada que nós fizemos hoje. E a próxima geração vai repetir a besteira que nós fizemos, e nós vamos estar daqui a 10 anos fazendo de novo tudo aquilo que a gente fez 10 anos atrás e esqueceu que aconteceu, né? Então, quebrar esse ciclo tem sido o meu papel, e eu acho que, de certa maneira, deve ser o seu também. É isso aí, com certeza. Bom, Luciano, obrigado. Foi um grande prazer aí. E, pessoal, já sabe, tubemorehap.com. O que faz é provocar isso, de ampliar a consciência, para que você entenda melhor teu caminho, teu espaço, teu local no mundo, para poder tocar essa vida aí, desfrutando da jornada, para ser um pouquinho mais feliz. Forte abraço a todos.